E depois que tudo voltou ao normal no reino, os dois viveram felizes para sempre. Será mesmo? Com tanta história nova e diferente surgindo todos os dias, será que ainda vale a pena ler contos de fadas para as crianças? Eu sou a Fafá do canal Fafá Conta e hoje vou contar algumas coisinhas sobre contos de fadas que nem todo mundo sabe. Eu fiquei sabendo que tem um menino feito de madeira que toda vez que mente, o nariz cresce um pouquinho. Sabe aquela menina que usa um capuz vermelho? Ela e a avó foram devoradas por um lobo mau. Mas depois chegou um caçador, abriu a barriga do lobo e tirou as duas, vivas, lá de dentro. Acredita? Lembra daqueles dois irmãos que se perderam na floresta? Na verdade, eles foram abandonados pela mãe. E tem mais! Acabaram dando de cara com uma bruxa velha que queria devorar os dois. Não pense que eu gosto de fofoca. Foi só para você entender o impacto dos contos de fadas na nossa infância e ainda nos dias atuais. Ou você, por acaso, não sabe de quem eu tava falando? Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Os Três Porquinhos, João e o Pé de Feijão. E vários outros contos de fadas são verdadeiros clássicos. Eles são importantes ferramentas que resistem ao tempo, emocionam e são transmitidos de geração para geração, fazendo dos nossos avós, pais e de nós mesmos verdadeiras bibliotecas ambulantes. Primeiro contados oralmente, depois compilados em histórias escritas. Eles surgiram há alguns séculos num momento muito significativo. Foi naquela época, lá atrás, que a criança passou a ser vista e valorizada, tratada de forma mais afetiva, surgindo daí a necessidade de manipular suas emoções. Manipular emoções não parece algo muito positivo a se fazer com as crianças. Mas pense que elas precisam aprender que não se deve confiar em estranhos, ou mentir para os pais, a vencer seus medos, a cultivar boas relações com a família, a lidar com suas frustrações e mais uma série de outras lições. Eu já disse que uma história não precisa ter a nobre função de ensinar uma lição ou uma moral. Se ela apenas divertir, emocionar e entreter de qualquer forma a criança e você adulto, já tá ótimo. Só que quando uma história diverte ou emociona e também transmite ensinamentos importantes de forma simbólica, ela se torna ainda mais valiosa. E tudo isso os contos de fadas fazem e de forma magistral. Quando uma criança ouve um conto de fadas, ela começa a ter contato com temas complexos, como os vínculos entre pais e filhos, inadequação, crescimento, perda da inocência, amor, inveja, ciúme e até morte. Só que esses temas são apresentados a elas de uma forma simbólica e com direito a muita fantasia, criaturas mágicas e reinos fantásticos. Poxa, mas os meus filhos são muito pequenos para aprender sobre morte e abandono materno? Ou são muito impressionáveis e vão ficar com medo de bruxas? Nesse caso, vou te jogar uma real. O mundo é belo, mas também é um ambiente muito difícil, cheio de desafios e perigos, e no qual a morte faz parte. Ainda que tenham alguns momentos assustadores, os contos de fadas ajudam na difícil tarefa de preparar as crianças para o mundo. A história da Chapeuzinho Vermelho trata de um tema muito difícil, que é o abuso infantil. Choquei você? Com uma pesquisa rápida na internet, você vai perceber que a maioria dos casos de abuso infantil é causada por adultos que fazem parte do círculo familiar da criança. Verdadeiros lobos maus disfarçados de vovozinhas. Algumas versões ainda dão a entender que a Chapeuzinho conhece o lobo mau, ou seja, ele não é um estranho. Chapeuzinho Vermelho é uma história que pode funcionar como um alerta, e crianças que aprendem desde cedo o que são situações de abuso se tornam mais preparadas para se defender e para denunciar abusadores. João e Maria conta a história de uma mãe que abandona os filhos na floresta. Outro tema, digamos, espinhoso, mas que mostra às crianças que mais cedo ou mais tarde vocês também acabarão se separando. Afinal, elas logo começarão a ir para a escola, para a faculdade, para outra cidade e por aí vai. As experiências que o João e a Maria tiveram na floresta também fortaleceram a relação entre os dois, deixando-os mais fortes. Poxa, eles conseguiram derrotar uma bruxa! Isso não é pouca coisa, não. Por fim, mas não menos importante, ao conhecer a história de João e Maria, os seus filhos começam a entender que, infelizmente, existem mães e pais que abandonam seus filhos, mas que eles podem se sentir seguros porque você não vai abandoná-los.
Eu falei no começo desse vídeo que contos de fadas são clássicos da literatura universal. E alcançar esse status não é pouca coisa e nem acontece do dia para a noite. Na dúvida, confie nos clássicos. Eles têm muito a nos ensinar. Tá, mas eu não quero que a minha filha ou meu filho acredite em príncipe encantado e princesas que ficam em torres. Isso é muito ultrapassado. Eu acho esse argumento totalmente compreensível. Mas eles estão apenas começando e o repertório de histórias só tende a aumentar. Com o tempo, você também vai apresentar outros personagens um tanto quanto pitorescos, como aquela famosa princesa que volta à vida, com um beijo da irmã dela. Ou aquela outra princesa que não quer esperar o príncipe encantado e vai viver altas aventuras com o dragão. Por hoje é só. Gostaram? Eu quero que vocês e os seus filhos se deliciem com contos de fadas e vivam felizes para sempre. Pelo menos até começar uma nova história.